Mensagem bíblica. O que fará o homem após o arrebatamento da Igreja? Programa número 3. Com este programa estaremos dando fim a esta mensagem sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. E como temos lido nas Sagradas Escrituras, vem o dia da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. E juntos seremos arrebatados para o céu ao encontro de Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52. E como tem sido referido para os que não forem no arrebatamento da Igreja, essas pessoas ainda têm esperança de irem para o céu e serem salvas no tempo da grande tribulação, dando testemunho de Cristo e não recebendo a marca da besta. Apocalipse 15:2 e Apocalipse 20, verso 4. Nesse tempo, milhões serão degolados por recusar a marca da besta, conforme estas escrituras acima referidas. Mas, enquanto não forem apanhados, precisam de sobreviver. E o resto desta mensagem tem alguns conselhos bíblicos sobre o assunto. As Santas Escrituras também têm outro aspecto. As Santas Escrituras também têm outro aspecto dos sobreviventes da grande tribulação. E eu creio que serão milhões que finalmente entrarão com Jesus para o milénio. E creio que tais pessoas, além de cerca de 1/3 dos judeus que vão escapar à morte, serão povos gentios que combaterão o anticristo e que Jesus lhes chama de ovelhas que ficarão à direita de Jesus na sua vinda para a terra. Mateus 25, 31 a 46. Este é o julgamento das nações. Veja o nosso vídeo, Os Sobreviventes do Apocalipse, e que Deus vos abençoe. Glória a Deus, aleluia! Mais uma vez estamos diante do Senhor para o louvar. Queremos dar glórias ao nosso Deus e nosso Pai, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Salvador, amém, é o nosso Redentor, aleluia. Queremos exaltá-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida e vai continuar a fazer, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Querido irmão, querido amigo, querida amiga, louve o nosso Deus. Aceite no seu coração o nosso Deus, porque Ele é o Deus Criador, é o Senhor dos céus e da terra, amém, o dono da sua vida e da minha vida. Glória ao nome do Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja de grande bênção para a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos perante Ti para te render o louvor, a gratidão e a adoração, Senhor, que a Ti pertence. Só Tu és Deus, em cima no céu e embaixo na terra não há outro além de Ti, meu Senhor. Tudo o resto é vaidade, é obra da imaginação do homem e das mãos do homem, mas o nosso Deus vive. O nosso Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Glória ao Teu nome. Tu és o dono da nossa vida, a nossa alma está nas Tuas mãos, meu Senhor. A nossa vida está perante Ti e queremos que Tu a uses, Senhor, para a Tua glória. Amém. Abençoa cada um daqueles que vão ouvir e ver este programa, Senhor. Alerta as suas vidas, os seus corações, amém, que eles se possam render
recorrer a Ti, Senhor, somente a Ti, aleluia, te possam buscar de todo o coração, porque Tu fazes a diferença, Senhor, na vida daquele que Te busca, meu Senhor. Oh, Senhor, se nós queremos ser abençoados, temos que buscar o Deus das bênçãos. Bendito seja o Teu nome. Inspira o Teu servo e ajuda o Teu servo e guarda-nos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Este é o pastor Adelino de Souza que vos fala da cidade de Benson, Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, com o programa Cristo Nossa Esperança. E a mensagem que vai seguir-se é a mensagem número 3 do assunto em questão sobre o que fará o homem após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Antes de lermos a Santa Escritura, que costumamos ler em cada programa, vamos dar-vos uma ideia daquilo que ultimamente foi dito no último programa, que muitos estudiosos da Bíblia creem ser esta a geração em que o cumprimento deste glorioso evento do arrebatamento da Igreja se pode dar nesta geração e será muito trágico. E será muito trágico para uns e será uma bênção para outros este glorioso evento do arrebatamento. De qualquer forma, um dia teremos de partir e dar contas a Deus da vida que Ele nos deu aqui na Terra, e o melhor é estar preparado, porque finalmente Deus pede contas ao que passou. Eclesiastes 3 e verso número 15. É claro que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, e Deus pedirá contas a cada um de nós. Deus vai trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus trará tudo, como usa dizer-se, à tona da água. Assim, a minha intenção nesta mensagem, além de vos chamar ao arrependimento e preparação, é particularmente para os que ficaram fora da porta, para saberem o que devem fazer após o arrebatamento da Igreja. Nós vamos ler, nesta hora, a Sagrada Escritura, mas antes disso gostaria de lhe pedir a sua melhor atenção, porque aquilo que já foi dito no programa passado é importante, mas o que vai ser ministrado é importante também. Amém? Assim diz a Palavra de Deus, o nosso texto que tem sido lido desde o programa número 1 e número 2, e este é o programa número 3. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui. Com este terceiro vídeo estamos dando fim a esta mensagem bíblica acerca do que as pessoas devem fazer após o arrebatamento da Igreja, isto é, para aqueles que não foram no arrebatamento. Para aqueles que foram, temos já falado também que precisamos de estar preparados para o evento, e preparados, santificados no corpo, na alma e no espírito. Eu devo chamar a atenção de que afirma-se nos anais bíblicos que esta epístola
primeira aos Tessalonicenses, teria sido a primeira epístola que São Paulo escreveu em toda a sua história. Tal era a necessidade do povo saber sobre o arrebatamento que se afirma que foi esta a primeira epístola que ele escreveu. Eu devo dizer ao meu próximo que após o arrebatamento da Igreja de Cristo, eu creio, como milhões à face da terra, que começarão 7 anos de grande tribulação como nunca na história do mundo. Tal será o sofrimento que Jesus afirmou que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Muita gente passa por cima de tudo aquilo que a gente diz, como no tempo de Noé. Mas o facto é que no tempo de Noé, passados 120 anos, Deus cumpriu a sua palavra. As janelas do céu se abriram, o barco que estava construído, a arca, foi levantada, Deus fechou a porta e os escarnecedores ficaram fora da porta e foram destruídos. Assim será no tempo em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Os que ficam fora da porta, uma grande parte do mundo vai ser destruída e, como temos afirmado, eu creio que haverão exceções, como aqueles que vão entrar com Jesus para o milénio, quando Jesus vier pela segunda vez para a terra. Mas antes dele vir, 7 anos antes, eu creio que Jesus virá ao céu encontrar os ressuscitados e os vivos transformados e encontrá-los todos nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então começam esses 7 anos de grande tribulação. Então, em segundo lugar, saiba com certeza que após este evento do arrebatamento se levantará na terra, e creio que na Europa ou na região mediterrânica, um homem que vai governar o mundo por 7 anos no aspecto político e outro religioso que do mesmo modo presidirá a todas as religiões do mundo, formando a religião mundial. E eu tenho mostrado muitas vezes que este homem afirma-se que já está em Roma e que é o Papa Francisco atual. Isto já vos temos mostrado, não vamos perder mais tempo. Não fui eu que profetizei, foi o profeta Sadhu Sundar Savaraj, que diz que Jesus lhe apareceu e lhe disse que o atual Papa Francisco é o falso profeta de Apocalipse 13. Então, se assim for correto, esta mensagem que o profeta deu aqui na América do Norte, num programa chamado Programa de Jim Baker, se assim for, nós estamos às portas do arrebatamento da Igreja. Estes 2 homens deram cumprimento à profecia do Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, na descrição do trabalho das 2 bestas que são o anticristo e o falso profeta. Este homem político será o último ditador da história, virá endireitar o mundo que ficou num caos mundial com o arrebatamento da Igreja, como já vos temos falado, e virá estabelecer a paz humana em conjunto com o falso profeta, liderando o mundo religioso sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, apenas com as suas filosofias religiosas. Terceiro lugar, finalmente os judeus e árabes se irão entender com um concerto de paz humana por 7 anos, mas que durará apenas 3 anos e meio, para dar cumprimento à profecia de Daniel 9 e verso 27. Este homem possuído por Satanás vai se assentar no templo dos judeus, já reconstruído, querendo parecer Deus, conforme está escrito em 2 aos Tessalonicenses 2 e verso 4, e proibirá os sacrifícios da lei de Moisés, que voltarão a estar em vigor na última semana profética de Israel, narrada em Daniel 9, verso 27. E a paz foi proclamada entre judeus e árabes.
Foi como se usa dizer, sol de pouca dura. E começará então a parte mais terrível da grande tribulação. Porque está escrito que quando disserem há paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses 5 e verso 3. Por aquele tempo serão feitos muitos sinais e prodígios por aqueles 2 homens que vos tenho falado, no governo do mundo, com todo o poder e sinais de mentira, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 11. E culminando com a construção de uma imagem que falará para adorarem a besta que foi morta e vivia, Apocalipse 13, verso 14 e verso 15. E essa imagem pode ser um computador em forma humana. 4º lugar, o anticristo, o governador do mundo, será morto e ressuscitará à semelhança de Jesus. E então este homem será ainda muito mais querido no mundo inteiro e com todo o poder satânico. Por essa causa ele será objeto de adoração e quem o não fizer será perseguido, apanhado e será morto se for apanhado. E para isso, que isso aconteça, será imposta a marca da besta, o célebre 666, que será imposta obrigatoriamente e ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca diabólica na sua testa ou na sua mão direita. Alguns anos atrás, já uma marca semelhante está sendo posta na mão direita das pessoas para poder abrir o seu carro, abrir a sua porta, abrir a porta do escritório, ir ao banco, não é preciso cartão já, etc, etc. E é aquilo que poderá ser igual ou quase igual a essa marca que está sendo posta nas pessoas, com naturalmente uma parte eletrónica que dará acesso à compra, venda, à viagem, a tudo mais, etc, etc. Isto no mundo inteiro está sendo posto nas pessoas e muita gente está recebendo de bom grado porque já não é preciso carteira, não é preciso cartões, não é preciso nada. De maneira que a marca do anticristo terá naturalmente um programa para outro fim, além daqueles que eles estão programados neste tempo presente. Portanto, essa marca dará fim ao dinheiro e ao cartão de crédito, ao cartão de débito, e eu creio que é uma marca computadorizada, uma marca comercial e ninguém poderá comprar ou vender sem ter essa marca. O grande problema é que quem receber essa marca diabólica nunca jamais poderá ser salvo, porque a marca é uma marca satânica. Apocalipse 13, verso 15 ao verso 18. Um anjo proclamou, ou proclamará, melhor dito, está escrito no livro do Apocalipse, que quem receber essa marca jamais poderá ser salvo e será atormentado de dia e de noite. Portanto, não receba a marca do anticristo, nem que lhe cortem a cabeça. Não receba a marca do anticristo se você quer ir para o céu e se ficar nessa situação após o arrebatamento. O anticristo, o governador do mundo, será o chefe de 10 nações da Europa, ou seja, oriundas do Império Romano restaurado. E a besta religiosa será o chefe de uma confederação de religiões mundiais que estão reveladas em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, e que nós temos ministrado muito, e temos muitos programas sobre esse assunto no YouTube, na internet. Quinto aspecto da mensagem, a ciência multiplicada nos nossos dias. Em Daniel 12, verso 4, afirma que a ciência se havia de multiplicar e no fim do século XX já a humanidade estava sendo controlada pelo computador que o homem inventou. Desta feita, o controle do mundo está também agora ao alcance de um só homem, de um ditador, pois que já desde 1997 que os satélites estão ligados entre si para levar as notícias a todo o mundo e ao mesmo tempo. E o facto é que as duas testemunhas do livro do Apocalipse que pregaram 3 anos e meio após o arrebatamento serão mortas ao fim desses 3 anos e meio,
pelo Anticristo, e Deus os ressuscitará, passado 3 dias e meio, creio, se a minha memória está correta, serão ressuscitados e levados ao céu. Todo o mundo vai ver esses 2 profetas a pregar, e esses 2 profetas mortos, e esses 2 profetas a ressuscitar. Tal é a situação interligada dos satélites nestes dias presentes, que tudo está preparado para o governo mundial se revelar, tanto na parte política como na parte religiosa. Afirmou o escritor grande Jeffrey, que já partiu para o Senhor, no seu vídeo aviso final, que as linhas de alta e baixa tensão, bem como os cabos eletrónicos e computadores, estão sendo usados para fornecer às autoridades todo o tipo de informação eletrónica na América do Norte. Afirma-se já que as televisões atuais já têm câmaras de televisão que levam a imagem das pessoas para um lugar que a gente desconhece, quando nós estamos vendo os programas. Isso se afirma. Nestes dias, quem tiver GPS ou um telefone móvel, as autoridades sabem aonde estão os cidadãos. Os cartões de crédito e débito são também o melhor caminho de informação e controle da humanidade. Além de ser alternativa ao dinheiro, é a última palavra, ou por outra, antes da última palavra, porque a última palavra é a marca da besta, que dará fim ao cartão e ao dinheiro. Apocalipse 13, verso 15 ao verso 18. Quer-se dizer que a marca da besta é a última palavra que controlará o mundo, e não precisa que o homem use carteira nem cartões de crédito, basta ser levado na sua mão, talvez aqui, que é a parte mais importante da mão, para que aquela marca possa subsistir. Então, essa marca será a última palavra para o mundo fazer os seus negócios, viajar, etc. Mas quem receber essa marca do Anticristo está condenado à morte eterna no inferno. Portanto, não a receba. E para todos termos uma ideia do avanço científico neste aspecto, afirma-se já há muito tempo que é possível colocar a Enciclopédia Britânica num espaço computadorizado tão pequeno como a cabeça de um alfinete. Isto já há 20 anos se dizia, como é que é hoje? A ditadura mundial, política e religiosa estão para muito breve, e o cristianismo será tão perseguido nesse tempo que quem não negar a Cristo fica sem a cabeça. Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20 e verso número 4. Eu estou falando do cristianismo daqueles que se vão converter no tempo da grande tribulação. E como é que se vão converter? Primeiro, com as 2 testemunhas em Jerusalém que pregarão 3 anos e meio. Muita gente vai ser salva através das suas pregações. Segundo, por um anjo que voa pelo céu pregando em todo o mundo e em todas as línguas. E em terceiro lugar, afirmam os teólogos que 144 mil judeus que seguem a Cristo também farão esse trabalho. De maneira que no tempo da grande tribulação, no Apocalipse, muita gente vai receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E muita gente vai ser degolada pelo Anticristo. As Escrituras que vos damos falam-nos disso. E vão ser multidões incontáveis de mártires da grande tribulação. E eu pergunto se você gostaria de viver na Terra nesse tempo. Sexto lugar, sexto aspecto da mensagem. O que fará o homem após o arrebatamento da Igreja? Esta é a pergunta que temos vindo a fazer ao longo da história. Para todos os que ficarem na Terra e que terão de enfrentar a aflição e perseguição do governo mundial político e religioso, eu vou deixar alguns conselhos bíblicos para evitar a condenação eterna no outro lado da vida, além daquilo que já dissemos. Naturalmente, está em jogo a sua própria vida, no sofrimento de não poder comprar ou vender, trabalhar e viajar, serviços de saúde, etc, etc. Isso está tudo em jogo. E você me vai dizer como é que uma mãe, com uma criancinha nos seus braços, ou 2 ou 3, e necessitadas de um remédio
que se vendia na farmácia e não há médico para o receitar, porque você não tem a marca da besta e a farmácia não lhe dá. Você já viu a aflição dessa mãe? Agora multiplique isso por milhões. Crianças nascidas no tempo da grande tribulação. Então, tudo isso, quem não tiver um pacto com as forças diabólicas, terão de enfrentar as situações de calamidade, de sofrimento e de angústia. Mas é melhor enfrentar esse sofrimento, incluindo a morte, do que o sofrimento eterno no inferno. Não sei se alguém de vós pode dizer amém. É melhor enfrentar o sofrimento de alguns dias, meses ou anos na terra do que o sofrimento eterno no inferno. Em primeiro lugar, então, não receba a marca da besta, ainda que lhe custe a própria vida. Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11 diz: E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Não queira ficar para esse tormento. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Resista à marca e não receba, porque o sofrimento eterno é muito pior. Acorde para estes avisos de Deus, porque eles pertencem ao Evangelho profético. Acorde e vigie a sua vida e evite de ficar na terra. Faça hoje a sua melhor decisão para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e esteja preparado para este evento do arrebatamento. Se receber a marca do Anticristo, como disse o anjo, será atormentado para todo sempre. Esta é parte do Evangelho profético. Segundo lugar, se ficar na terra imediatamente ao arrebatamento, compre uma Bíblia enquanto elas ainda existirem e guardem num lugar seguro, porque tudo o que faz lembrar a Deus será destruído. Enquanto este evento não acontece, olhe à sua volta, veja os noticiários e veja como o humanismo tem tomado conta do mundo e rejeitado a Deus e a sua palavra. A imoralidade, a indecência, a sodomia, enche os ecrãs das televisões por todo o mundo, a ruína moral e espiritual avassalam o mundo e já se torna difícil aos filhos de Deus verem algum noticiário por causa das notícias espúrias que eles trazem. O ecumenismo religioso e o humanismo estão dando cumprimento ao Apocalipse 13, 11 a 18. Roma se tornou a sede desse movimento universal. E como tem dito o Papa atual, ele vai fazer uma reunião praticamente universal de todas as religiões do mundo e possivelmente todos os políticos. E nós terminamos aqui a primeira vez para voltarmos imediatamente. Amém. Toma atenção ao resto da mensagem. Em terceiro lugar, se você ficou na terra logo após o arrebatamento, procure imediatamente arranjar comida que se não estrague e esconda. E produtos de farmácia, enquanto a marca da besta não é obrigatória. Porque a Escritura diz em Apocalipse 13, 16 e 17, que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto no sinal da sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Esteja atento também às notícias sobre o computador, porque eu creio que ele vai controlar o mundo
e todos às ordens do Anticristo. Quando a marca começar a ser obrigatória, primeiro ela é facultativa, mas quando ela começar a ser obrigatória, fuja, esconda-se das autoridades, porque eles serão implacáveis na destruição do cristianismo bíblico e junte-se a outros na mesma situação. Quarto lugar, se puder, procure, enquanto isto não acontece, armazenar água, porque os rios e as fontes se vão transformar em sangue a partir de certo tempo. Apocalipse 16, verso 4 e verso 5. Quinto lugar, procure um abrigo nas cavernas das montanhas que possa livrá-los dos ataques atômicos, porque eles virão a acontecer. 2 Pedro 3, verso 10 e verso 11, e Zacarias 14 e verso 12. Sexto lugar, não confie em ninguém, nem que seja a sua família, mas apenas em Deus e nos seus irmãos que andam fugidos como você anda. E naqueles dias andarem na mesma situação, porque os familiares dos crentes que não são salvos os trairão. Marcos 13, 12 e 13. Sétimo lugar, quando se der o arrebatamento, a resposta das autoridades sobre o fenómeno do arrebatamento será um engano diabólico. Eles dirão que os fanáticos cristãos foram levados da Terra por extraterrestres, chamados UFOs, OVNIs ou coisa parecida. Isso será uma das respostas das autoridades naquele tempo e que deixaram o mundo naquela situação. Porque tais pessoas eram o cancro da terra, dirão eles, que estavam com o povo e que estavam com o povo de que tinham que nascer de novo. E isso não cabia na cabeça de ninguém, como não cabia na cabeça do teólogo Nicodemos em João 3 e verso 4. Não cabe na cabeça de ninguém nascer de novo. Aquele teólogo também perguntou, será que podemos entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus falava do novo nascimento espiritual, de uma transformação que a palavra de Deus opera em nossas vidas, modificando-nos e chegando à conclusão deste verso que eu vou dizer. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Isso relata que a pessoa é transformada e nasce do Espírito, etc. Então, para o tempo do fim, Jesus e os apóstolos avisaram que viriam muitos falsos profetas também e falsos doutores, mas que o anticristo viria com todo o engano da injustiça. E segundo, a eficácia de Satanás. Portanto, Satanás possuirá este homem completamente e fará toda a sua vontade. Mateus 24, 11, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 2, verso 9 ao verso 11. O seu trabalho é matar, destruir e roubar. Mas este homem será o governador do mundo, não se esqueça disso. Contudo, eu creio que muitos cristãos e diversas nações, povos de diversas nações vão resistir e guerrear contra este anticristo e contra o falso profeta. Em oitavo lugar, o ecumenismo religioso para ser proclamado em 2020 em Roma, como temos vindo a falar noutros programas. Sendo que temos ouvido do chamado Papa de Roma, ele convidou para maio de 2020 todos os líderes religiosos do mundo e naturalmente políticos para o Pacto Global sobre o Humanismo. Contudo, este problema do vírus pode alterar essa data. Eu sempre tenho dito, se Deus quiser faremos isto, ou se Deus quiser faremos aquilo, porque o resto é de procedência maligna. Temos ouvido que esse evento, devido à proliferação do vírus da China por todo o mundo, poderá ser
adiado para outro tempo, talvez outubro deste ano. Para mim, este evento religioso poderá ser as bases do governo mundial descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. Pelo que devemos estar precavidos e vigilantes neste tempo presente. Neste ajuntamento religioso, com toda a sorte de enganos, eles até dirão que Jesus disse que todos devíamos ser um, como ele era um com o Pai. João 17, 21 e 22. Eles enganarão assim o povo. Esse que Jesus se referiu não se refere às religiões pagãs, nem ao povo sem salvação, com os seus deuses, mas ao cristianismo vivo de Cristo somente. O engano será, como usa dizer-se, o prato do dia. Esta besta religiosa até faz fogo vir do céu à terra, à vista dos homens, como está escrito em Apocalipse 13 e verso 13, e por essa causa até os judeus serão enganados, porque pensarão que finalmente o seu profeta Elias teria chegado. Estes querem ver sinais e isso vai-lhes custar a vida. Creio que, conforme o livro de Zacarias, somente 1/3 dos judeus vão escapar às graves hecatombes do livro do Apocalipse. Este caráter religioso, em conjunto com a besta política, farão tão grandes sinais que enganarão todo o mundo. Fiquemos avisados. Por isso, será bom comprar uma Bíblia enquanto tem tempo e escondê-la num lugar seguro. Não no lugar. Leia a palavra de Deus. Se você é uma pessoa daquelas que ouve a mensagem antes dos graves problemas que estão para acontecer ao mundo, a começar pela Europa e Médio Oriente. Leia 24 de Mateus, leia Marcos 13, leia Lucas 17 e Lucas 21. E leia também todo o livro de Daniel no Velho Testamento. E, além de tudo, leia o capítulo 6 até o capítulo 18 do livro do Apocalipse e terá uma ideia como é que vai ficar o mundo no tempo da grande tribulação. Mas, acima de tudo, enquanto tem tempo, procure, na sua área, uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. Por outro lado, se você já está ouvindo esta mensagem e se encontra no tempo da grande tribulação do governo mundial, então, tome o meu conselho, fuja. E junte-se a outros fugitivos e peça a Deus que os guarde e os ajude a suportar as aflições que temos vindo a falar, não negando a Cristo, porque muita gente quererá comer e não tem que comer, ou tem que receber a marca do anticristo, ou morrer à fome. E isso não vai ser fácil. E nesta fuga procura ouvir o Evangelho, que será ministrado particularmente pelas duas testemunhas do Apocalipse 11, no livro do Apocalipse 11, durante 3 anos e meio, até que sejam mortos e ressuscitados. E também 3 anjos voarão pelo céu, com o Evangelho eterno, para o pregar a todas as nações e em todas as línguas. Como temos dito, Apocalipse 14, verso 6 ao verso 8. Alguns teólogos pensam, como temos dito, que 144 mil judeus também pregarão o Evangelho nesse tempo. Se, porém, já recebeu a marca da besta e está ouvindo esta palavra para fazer a sua vida normal, saiba com certeza que foi enganado. E que tais pessoas, durante aquele tempo da grande tribulação, procurarão a morte e a morte fugirá deles. Apocalipse 9 e verso 6. 10º lugar. Saiba que nesse tempo o Espírito Santo não terá mais influência que exercia enquanto a Igreja estava na terra. Após o arrebatamento da Igreja para o céu, findou o trabalho dos pregadores do Evangelho. E o Espírito Santo que neles falava e convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo, não terá mais vozes para falar através deles, porque foram para a casa do Pai. João 14, 1 a 3. Em 2 Tessalonicenses 2 e verso 7, diz que somente há um que agora resiste, até que do mundo seja tirado. E esse é o Espírito Santo na Igreja. E saindo a Igreja da terra, o Espírito Santo não terá mais servos de Deus para as pregações,
para o ensino da palavra e levar as pessoas ao arrependimento. Eu creio que após o arrebatamento da Igreja, começa na Terra 7 anos de grande tribulação. E creio que, como milhões à face da Terra, estamos chegando a esse tempo. Vamos fazer mais uma pausa e já voltamos. Amém. Prezado telespectador, nós estamos quase a terminar. Nós estamos fazendo o nosso melhor para avisar o nosso próximo. O Senhor diz para amar até os nossos próprios inimigos, como Ele o fez na cruz do Calvário. A razão de chegarmos até si é o amor de Deus que nos constrange para o avisar daquilo que está escrito neste sagrado livro, porque esta é a palavra de Deus. Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar, ressuscitou para nos justificar. E se nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, pessoal, em tempo de vida, seremos salvos e iremos para o céu. Depois da morte não há salvação para ninguém. E também, antes do arrebatamento, nós podemos tomar essa decisão na vida, de aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador. E então, em 10º lugar, se você está ouvindo esta mensagem antes do arrebatamento e não é uma pessoa salva, tome a maior decisão ou faça a maior decisão da sua vida. Confesse a Deus que é um pecador e que necessita de perdão. Aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Ouça o Evangelho enquanto tem tempo e santifique-se. Dê testemunho de que encontrou a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é isso que nós fazemos. Nós também éramos religiosos tradicionais. Aprova Deus se revelar às nossas vidas, num jardim em Joanesburgo, na África do Sul. E começamos uma nova etapa na nossa vida, compreendendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e que Jesus tinha dado a sua vida para nos salvar. E Jesus nos chamou e nos comissionou para anunciar ao nosso próximo estas coisas. E para finalizar, vamos ler algumas passagens bíblicas relacionadas com a situação da humanidade sem Cristo, para que tomemos boas decisões. Assim, em Romanos 3, 21, 23 a 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a situação do homem. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquilo que tem fé em Deus. Em Romanos 6, e verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Que vamos escolher? O salário do pecado ou a vida em Jesus? Em João 5, verso 24, o Senhor próprio disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As pessoas em tempo de vida precisam de saber estas coisas que Jesus Cristo padeceu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Você tem direito à salvação, que é um legado de Deus através do sacrifício de Jesus no Calvário. E a salvação é dada de graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas em João, capítulo 1,
capítulo 1 de João, verso 11 ao verso 13, diz estas palavras que precisamos de compreender e tomar decisões na vida. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, isto é, Jesus veio para os judeus e foi rejeitado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Aqui temos o novo nascimento. Nós nascemos uma vez porque fomos gerados do nosso pai e da nossa mãe, mas precisamos de ser gerados de novo pelo Espírito Santo, que ao aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, isso acontece a todos quantos o receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a sua igreja, estes são aqueles que andam no mundo anunciando aos outros que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, aquele que deu a sua vida por nós no Calvário. Em João 3, e verso 16 e verso 17, Jesus disse estas palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lembre-se disto. Deus não o quer condenar. Deus quer salvá-lo. Mas você precisa de aceitar aquilo que Deus lhe concede. Em Apocalipse 3, e verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Finalmente, não receio o que ouviu. Dê graças a Deus por ouvir a sua palavra. Deus ama aos pecadores e avisa os pecadores com antecedência das coisas que vão acontecer um dia. E da nossa parte resta-nos saber que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena, como dizem Provérbios 22 e verso 3. Esta mensagem pode trazer-nos salvação ou condenação, depende das nossas decisões que determinam o nosso destino. O que fazer então após o arrebatamento da igreja? Se encontrar nessa situação, tente seguir os conselhos bíblicos que lhe foram ministrados nestes 3 DVDs e não nega Jesus, e se tiver que ser degolado, também andará com vestidos brancos na presença de Deus, lá no céu. E nós temos terminado esta mensagem. E agora, se você é uma pessoa que teme a Deus e quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, e se está vivendo antes do arrebatamento da igreja, faça esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra que Jesus Cristo deu a sua vida para salvar os pecadores. E eu sou um pecador necessitado da tua misericórdia. Peço a Deus que me salves, peço a Deus que me perdoe os nossos pecados, peço a Deus que redima as nossas almas pelo poder do sangue de Jesus. Eu aceito a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne neste mundo, que morreu, mas que pelo poder de Deus Pai foi ressuscitado. Senhor, redime-me com o seu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo o teu perdão e a tua salvação e te dou graças pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada, agora precisa de, numa igreja local, dar o seu coração a Jesus publicamente e ficar com Ele. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.